E aí, para concluir essa sessão dos livros sapienciais, dos livros de sabedoria, a gente conclui com o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, que é um livro de uma poesia, de uma música, de uma peça de teatro, basicamente, sobre romance, sobre o amor que se encontra entre duas pessoas, né? Eu quero brevemente passar por esse livro, né, fazendo aqui essa menção honrosa, porque é um livro muito bonito, de uma linguagem muito interessante, porque ela é poética, romântica, mas dentro do contexto da sua época. Não adianta você querer ler o livro atribuindo o significado dos dias de hoje, né? E quando a gente vai para ler o livro, então, do Cântico dos Cânticos de Salomão ali, a gente vai perceber uma certa reencenação de Gênesis 2 e 3, uma espécie de inversão ali daquilo que está acontecendo. Você consegue traçar paralelos ali, embora talvez esse não seja o objetivo inicial do autor do livro, né? É mais essa ideia de um romance, de um amor entre homem e mulher. Mas a gente percebe justamente os ecos da base desses relacionamentos, que são traçados de volta ao Éden, lá em Gênesis 2 e 3. Então, desse lado, o que a gente vê lá? A gente vê o belo relacionamento que havia no jardim entre mulher e homem, entre Adão e Eva. Esse relacionamento dos dois havia sido criado o quê? Para a glória de Deus, para o bem desses dois seres humanos. Quando Deus cria homem e mulher, ele fala, olha, multipliquem-se e encham toda a terra. Mas o que isso significa? Se homem e mulher foram criados à imagem de Deus, e a imagem de Deus é a glória de Deus, existe um pouco da glória de Deus refletindo no homem e na mulher. E conforme eles vão se amar e se relacionar, eles vão se multiplicar e encher toda a terra. Com o quê? Com réplicas da imagem de Deus que carregam a glória de Deus. Então eles vão encher toda a terra com a glória de Deus. Por isso que eles, nessa relação de amor, amor sexual inclusive, e especificamente, é para a glória de Deus. O sexo ali no Éden é criado para glorificar a Deus, por meio da multiplicação. Mas também como presente de Deus para o bem do casal. Só que agora, a partir de Gênesis 3, existe a ideia da queda. O pecado entra no mundo e agora homens e mulheres ainda vão se relacionar em casamento, vão se relacionar de forma sexual, de acordo com o plano de Deus. E se eles o fizerem, se eles fizerem as coisas da forma como Deus criou para ser, vai ser, sim, continuamente, para a glória desse Deus e para o bem. Só que se eles desvirtuarem esse presente de Deus, da forma como o pecado é mestre em fazer, eles vão experimentar mais e mais as mesmas consequências que Adão e Eva tiveram que experimentar a partir de Gênesis 3. Então, o Cântico dos Cânticos entra como esse paradigma desse amor sexual, um amor eros, né, dentro do contexto do que é o ideal de Deus em Gênesis 2 e do que é a perversão do ideal de Deus no capítulo 3 de Gênesis. E o primeiro verso que a gente denota aqui em Cântico dos Cânticos é justamente o nome do livro, o Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Essa é aqui a introdução do texto. E essa ideia de algo do algo, né, tipo o Cântico dos Cânticos, o Santo dos Santos, o Rei dos Reis, essa ideia de grandeza, né? O Cântico dos Cânticos significa assim, ó, dentre todos os cânticos, esse é o cântico. Entendeu? Então é uma ordem de grandeza, esse é o maior de todos os cânticos. Então ele começa assim, o maior de todos os cantos, que é de Salomão. Então a ideia aqui, de novo, da autoria, né, é bastante discutida, talvez seja de Salomão, sim, talvez seja de uma outra pessoa, porque embora isso comece no texto, né, o livro começa dizendo o livro que é de Salomão, essa expressão de Salomão, já expliquei antes, né, ela pode significar que é algo na tradição da sabedoria de Salomão, ou seja, no estilo da ideia como Salomão costumava pensar, analisar, escrever, explicar, desenvolver as suas ideias a respeito das coisas, né? Salomão era muito conhecido pela sua sabedoria, poesia, o amor que ele tinha sobre o conhecimento, o aprendizado, né, das coisas. E aqui nesse livro você vai ver poemas que exploram tanto o amor quanto o desejo sexual. Mas é bastante interessante essa questão da autoria, porque a voz principal do cântico, do livro, ali, da encenação, é de uma mulher. Existe a voz de um homem, mas não é a voz de Salomão, especificamente, né? Salomão, ele é até mencionado no livro, mas ele nunca fala na primeira pessoa, ou nunca é referido como ali o personagem principal. E como você sabe, Salomão, ele tinha mais de 700 esposas e mais 300 concubinas. Você pode ver isso lá em primeiro livro de Reis. Mas talvez exista uma ideia aqui de um amor puro, perfeito, para uma esposa específica, talvez alguém que ele amou profundamente.
Enfim, isso não está explícito. O que a gente tem é isso. Esse é o Cântico dos Cânticos, esse é o Cântico do Amor, no estilo, na linguagem e talvez na autoria de Salomão. E o que a gente vai observar aqui é que esse é um livro sobre casamento. A relação entre marido e mulher pura e simplesmente. E o casamento perfeito, ele é, no fim das contas, sobre amor incondicional, sobre doar tudo de si mesmo para o outro. E esse amor ele envolve uma paixão avassaladora pelo bem do outro, querer ver o outro sempre bem, sempre feliz, sempre satisfeito. Esse é o amor verdadeiro que existe dentro de uma relação entre homem e mulher. E esse amor ele é tão forte, tão arrebatador, tão avassalador, que você vai ver o tempo todo essa linguagem do casamento, do amor entre marido e mulher sendo usado como essa imagem da relação que Deus tem com o povo de Israel, que é o povo da aliança. Eu te amei com todo o meu amor, né? com benignidade eu te atraí, eu trouxe você para os meus braços como um marido abraça a mulher e tudo mais. Então ele fala o tempo todo a partir dessa linguagem do casamento para mostrar o quanto ele ama de fato, o quanto ele quer dar tudo de si para a outra parte da relação que é o povo de Israel. Então você acaba tendo ali o livro dos Cânticos colocado ali junto com a literatura pós-exílica na Bíblia hebraica para poder fazer parte desse cano, dessa coleção dos escritos da literatura de sabedoria e também da literatura canônica ali do povo de Israel. Só que mesmo no julgamento lá do exílio, no momento onde Israel estava sofrendo, digamos assim, a punição pelos seus pecados, pela sua infidelidade, Deus ele ainda estava fornecendo um lembrete apaixonado, profundo e até mesmo bastante gráfico, bastante sugestivo, como é o Cântico dos Cânticos, de que o seu amor e a sua fidelidade jamais passariam. Por mais que Israel tinha sido infiel, Deus continuava fiel e continuava amando plenamente o seu povo como um marido ama a sua mulher. A gente vê esse exemplo lá em Isaías 62, verso 5, né? Como um noivo se alegra por sua noiva, assim se alegrará por ti o teu Deus. Então é essa linguagem o tempo todo. E Cântico dos Cânticos, ele é ao mesmo tempo um comentário sobre como é para o homem e a sua mulher serem nus e não sentirem vergonha, ou seja, o relacionamento de amor perfeito, de intimidade perfeita, que deveria ter existido e permanecido lá no Éden, né, como as coisas deveriam ser, mas é ao mesmo tempo um eco, não é originalmente isso, não é exegeticamente isso, mas você observa ecos, imagens, vislumbres dessa celebração do amor de Deus por cada um de nós. E quando você observa a narrativa de Gênesis, você vai observar que a imagem de Deus não é o homem ou a mulher. O texto diz que e Deus os criou à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Foi isso que a gente estudou lá no nosso estudo, na nossa aula de Gênesis. Se você não assistiu, volta lá nas primeiras aulas e assiste. É muito legal você ver esse paralelo sobre a imagem de Deus com a relação entre homem e mulher. Então, ser criado à imagem de Deus plenamente, refletir a imagem de Deus, é refleti-lo como homem e mulher, dentro de um relacionamento, dentro de um amor. Então, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, eles deveriam refletir a glória de Deus por meio de um relacionamento sexual harmonioso, puro, abnegado, de entrega um pelo outro, sendo férteis e se multiplicando, como eu falei no começo dessa aula aqui, ou seja, quanto mais eles vão se multiplicando, mais eles multiplicam a glória de Deus, porque eles estão multiplicando a própria imagem desse Deus. Então, o livro do Cântico dos Cânticos, ele exalta justamente essa beleza, esse valor de viver num relacionamento valoroso como esse. Mas também, ao mesmo tempo, é um lembrete, é uma advertência para nós, para não criarmos a nossa própria agenda sexual. Tentar transformar a sexualidade que Deus deu como um presente para nós em algo pervertido, destruído, como o pecado. E assim transformar esse presente em algo efêmero, fora dos propósitos de Deus para nós. Mas, em resumo, aqui quando a gente olha para o livro dos Cânticos, a gente vai ver, basicamente, uma jovem que foi prometida para o seu amado, e ela começa a cantar louvores ali, entoar esses cânticos românticos de amor, e um vai cantando para o outro sobre quão justos e belos eles são, quanto um ama e anseia pela presença do outro e tudo mais, e eles acabam se casando e vivem felizes para sempre. É um romance básico ali para eles poderem satisfazer um ao outro. Só que o Cântico dos Cânticos ele é basicamente dividido em 3 seções básicas na estrutura desse livro, desse cântico, que é o namoro, que a gente vai observar até o capítulo 3, verso 5. Aí a gente tem a cerimônia do casamento e a consumação dessa relação, até o capítulo 5, verso 1. E
o casamento até o final do capítulo 8. A vida casada em si, né? Um junto com o outro. Basicamente essa é a estrutura. Namoro, a consumação do casamento e a vida de casado. Então primeiro a gente observa o namoro ali, cujo tema é a paciência. No cortejo, na espera pela execução final desse amor erótico, primeiro você tem o cortejo, primeiro você tem a paciência, a espera de não adiantar as coisas, de seguir o propósito da agenda de Deus para essa relação. E uma coisa que fica muito importante, clara ali no livro, no cântico, é: filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Algumas versões vão dizer até que esse amor esteja pronto. O que basicamente essa mulher aqui, a Sulamita, ela está dizendo nesse cântico é: não apresse aquilo que você pensa que é amor, aquilo que vem junto disso, que são os atos para refletir esse amor, até que o momento seja certo. Ou seja, no casamento, o sexo ele é algo bonito, mas ele só será bonito, só será honroso a Deus e saudável para o relacionamento se ele for feito no momento adequado. Quando toda a estrutura desse amor estiver completa para receber a erotização, a manifestação sexual desse amor. Então não apresse as coisas, não comece a tentar executar esses atos de amor erótico fora dos limites, dos padrões do casamento diante de Deus. Se você fizer isso, você só vai colher desastre. Pode até ser bom, pode até ser divertido, prazeroso no começo, mas vai resultar em desastre. E essa frase ela vai acabar sendo repetida lá no verso 5 do capítulo 3, logo antes do casamento. Ou seja, até o final da solteirice, a paciência ela é exaltada e ela é instada, ela é direcionada para cada um de nós, sobre todos nós. Não faça as coisas fora do tempo. Aguarde com paciência. Ah, mas a gente está praticamente casado, né? É só assinar um papel, é só ir lá fazer a celebração. O que custa? Eu te amo, você me ama. Não faça isso antes da hora. É um presente de Deus, mas deve ser usufruído dentro das condições que Deus designou, estabeleceu para que ela fosse, esse presente fosse de fato usufruído, né? E aí, no verso 6 do capítulo 3 em diante, a gente chega finalmente ao casamento em si. E o capítulo 4 ele vai apresentar uma bela descrição do que é o sexo e da sexualidade, só que ele usa umas imagens que aparentemente são meio estranhas, né? Ele fala ali das metáforas que descrevem ali a mulher maravilhosa. Ele fala: seus cabelos são como os das cabras saltitantes, né? Os seus dentes são brancos como as ovelhas, o seu pescoço são como as torres do Líbano e não sei o que lá, né? Os seus lábios escorrem mel, seus olhos são como a pomba e por aí vai. Os seus seios são como as gazelas saltitantes. Enfim, minha amada é como os cavalos do Egito. Aí você fala assim: mas que estranho, né? Tá falando que a mulher é um monte de animal, uma coisa estranha. Só que você precisa lembrar que as metáforas hebraicas, elas não são visuais, elas são conceituais. Você pega características, né, do movimento das coisas, das imagens, das cores, dos cheiros, dos movimentos ali, e aí você visualiza mais ou menos isso dentro dessas descrições. Então, quando você olha para o Cântico dos Cânticos, você precisa lê-lo a partir do seu tempo, interpretá-lo a partir da sua época, né? E aí por isso que é importante você fazer um curso de interpretação bíblica para momentos como esse, para você não sair metaforizando as coisas fora do seu contexto. Mas aí o capítulo 5, verso 1, celebrando ali a festa do casamento, ao convite: comam, amigos, bebam e fiquem embriagados de amor nessa festa, nesse exemplo do que é esse amor de um homem pela sua mulher e da sua mulher pelo seu homem, né? E aí muitos estudiosos do livro, eles pensam que essa é como se fosse a voz de Deus. Ele está aqui colocando a sua bênção no relacionamento sexual do casal, convidando todas as pessoas para celebrarem esse amor que é colocado aqui no livro como esse exemplo perfeito de como deve ser a relação de homem e mulher, né? Um apreciando a beleza do outro, um usufruindo da sexualidade do outro, mas dentro de uma estrutura de que agora terá a bênção de Deus porque finalmente chegou o tempo adequado. E aí, pelo resto do livro, a gente vai ver de fato o que é o casamento, a vida de casado. Então a gente vai ver a vida conjugal do casal em si. E lá no capítulo 8, verso 4,
a gente ouve novamente o refrão. Jurem que vocês não acordarão, nem despertarão o amor, até que este o queira. Então, ele está falando assim, olha, veja como é maravilhoso, incrível, fazer as coisas agora que o momento é adequado. Então, agora que as coisas são do jeito que estão, aí você usufrui. E olha como é maravilhoso. A mulher casada, ela continua implorando ali para essas jovens que estão ouvindo o seu cântico, lendo o seu cântico, para serem sábias e esperarem pelo casamento e não bagunçar as coisas, porque elas não conseguiram esperar, não conseguiram usufruir o presente de Deus dentro da estrutura que Deus criou com segurança para que fosse apreciada dentro daquilo que foi designado para ser, né? Com mais potencialidade, com mais bênção divina, é mais gostoso, é mais adequado. Por quê? Porque é dentro daquilo que Deus criou para ser. É Gênesis 2 e não Gênesis 3. Né? Então esse é um tema recorrente no livro, a paciência para usufruir as coisas na sua plenitude, fazendo na hora adequada. Né? E aí a gente chega na conclusão, no capítulo 8, versos 6 a 14. Ele fala, olha, o amor é tão forte como a morte, né? Ou seja, tem um poder, uma intensidade absurda, né? As suas paixões são tão severas quanto o túmulo, ou seja, é algo que te arrebata e te derruba. Quando você é atingido pelo amor, não tem volta, você não controla, é algo que te tira de você mesmo, tem esse poder, essa intensidade, e ao mesmo tempo é algo bonito e estimulante, mas pode ser perigoso, pode ser destrutivo. O amor pode destruir a vida de alguém, se não for tratado e trabalhado da forma adequada. Né? Ele fala, olha, são como labaredas de fogo, uma chama divina, muitas águas não podem apagar o amor, rios não podem varrê-lo. Né? Ou seja, esse desejo humano de conhecer e ser conhecido é algo que está dentro de nós e nada vai poder tirar. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Né? Deus falou, não é bom que o homem esteja só. E ele diz, olha, se algum homem tentasse usar todas as suas riquezas para comprar o amor, ainda assim a sua oferta seria desprezada. Ou seja, é algo que só pode ser recebido como um presente de Deus. É algo que surge naturalmente pelo poder sobrenatural de Deus. Então você não pode comprar o amor. Você pode dar um monte de dinheiro para uma pessoa, você não vai comprar o amor dessa pessoa, o afeto dessa pessoa. Não tem como. Por mais riquezas que você dê, o afeto, o amor genuíno não será conquistado por nada que você possa dar, oferecer em troca, como bens materiais e por aí vai. Né? Então, o amor é algo que transcende a nossa realidade humana. Das coisas, né, materiais e naturais aqui. É algo que transcende, é algo que está dentro de nós e colocado pelo próprio Deus. Ou seja, no fim das contas é um presente de Deus para cada um de nós e por isso ele deve ser apreciado como isso, dentro das estruturas, do cenário, da configuração que Deus estabeleceu para que isso seja experimentado da melhor forma possível. Quando Adão e Eva eles caem em pecado, né, eles começam a experimentar várias consequências a partir do capítulo 3. E uma dessas consequências é justamente que o relacionamento conjugal entre eles se torna algo tenso. Um começa a acusar o outro, derrubar o outro, puxar o tapete do outro, usar o outro como escudo para os seus próprios defeitos. Então, ao invés de harmonia, de prazer dentro de um relacionamento, a mulher ela passa a tentar controlar o homem. E como é que ela faz isso? Como é que uma mulher tenta controlar o homem? Através da sexualidade, da sedução, usando as suas ferramentas, né, as suas capacidades de beleza e de sedução e tudo mais, para controlar o homem, para usar o desejo sexual que o homem tem para poder manipular o homem. Por outro lado, o que o homem usa contra a mulher? A força bruta, a imposição, a autoridade, o domínio. Então um vai ficar usando a ferramenta que tem para poder controlar o outro, ao invés de um usar as suas características e as suas ferramentas para o bem-estar do outro, para a proteção, para o carinho, para o amor genuíno. Né? Então, com a introdução, a entrada do pecado no mundo, a ideia de possuir e guardar, que é o grande encargo do ser humano no jardim, passa a se transformar em abusar, em explorar. E você vai ver isso não só com a natureza, mas entre si. Homem e mulher tentando abusar e explorar o outro, controlar o outro. Né? Você vê claramente que o pecado traz esse egoísmo de cada lado e ele mostra suas verdadeiras cores e ele controla ambos, para que ambos usem da sexualidade, da força, como instrumentos de controle, de egoísmo. Né? Então, nesse sentido,
o sexo no casamento, ele é talvez uma das visões mais puras que a gente tem do céu. É uma das metáforas mais agradáveis que a gente tem do Éden e, portanto, da nova criação de Deus, porque ele é maravilhoso quando a gente observa ele dentro do contexto de que todas as coisas serão restauradas à glória daquilo que existia no Éden, e muito mais além dentro da nova criação. Aquilo que é sintetizado lá no capítulo 7, verso 10. Eu sou do meu amado e ele deseja por mim. É uma entrega, sabe? É uma abnegação de si mesmo, dos seus desejos, para viver pelo bem-estar do outro. E esse é não só um eco dentro das nossas relações humanas, mas para com Deus, né? Deus, eu falar para Deus, eu sentir isso genuinamente para com Deus. Eu sou do meu Deus amado e o meu Deus deseja por mim, ele anseia por mim, pela minha presença, pelo meu retorno aos braços dele. Então esse é o amor que a gente observa em Gênesis 2. Quando tudo era perfeito, quando a criação estava em harmonia. Não os relacionamentos egoístas, mesquinhos, manipuladores lá de Gênesis 3. Que infelizmente é aquilo que a gente mais conhece e a gente mais exerce por causa do pecado, né? No fim das contas, esse livro ele é um livro muito bonito, muito maravilhoso, porque ele é um guia para o relacionamento, ele é um guia para o sexo no casamento, só que ele também é essa bela descrição do amor de Deus por cada um de nós, de quanto Deus nos ama e quanto ele está disposto a se entregar por cada um de nós, essa paixão profunda, arrebatadora, que só pode ser descrita pelo amor que alguém tem dentro de um casamento. E mesmo assim, não é profundo o suficiente para descrever o amor de Deus por nós, mas é uma bela de uma imagem, é uma bela de uma metáfora, né? E esse é o casamento perfeito que a gente observa, o modelo perfeito e edênico. É o amor que Deus tem por você e por mim. Né? O casamento mais perfeito, mais, sabe, verdadeiramente perfeito, ainda é uma sombra para mostrar aquilo que Deus realmente sente por cada um de nós. Então, talvez você não seja casado, né? Talvez você seja solteiro. Se esse é o caso, leia esse livro com essa ideia da paciência em mente, de ter as coisas no seu devido lugar e a seu próprio tempo. E se você for casado, contemple ali um modelo ideal de como isso pode transformar o seu casamento quando um vive pelo outro, um se entrega pelo outro, buscando o bem-estar do outro, servir ao outro e não tentar manipular, controlar e ser egoísta, né? Mas, seja como for, leia esse livro e utilize as ferramentas dele da melhor forma possível, porque esse é um casamento real, de entrega de serviço de um pelo outro. E o casamento real é sim uma imagem do amor de Deus por nós em Jesus Cristo. É assim que Deus nos amou, é assim que nós devemos amá-lo e amar ao nosso próximo, ao nosso marido, à nossa esposa, e também transbordando isso para as outras relações humanas, tá certo? Espero que você tenha gostado muito dessa aula e a gente se vê agora na próxima aula, começando os livros dos profetas, inicialmente ali com o livro de Isaías. Vai ser uma aula super legal. Eu te espero na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.